som. Glória a Deus, teste. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Aos meus irmãos que estão em casa também, boa noite a todos. Fiquem à vontade. Vou dar em alguns segundos para todos chegarem à nossa transmissão, à nossa conexão, e agradecidos ao Senhor por mais essa semana, por essa quinta-feira que Deus tem preparado para nós, que você possa, e eu possa também, na verdade, que eu não me isento, e todos nós possamos adorar a Deus em espírito, em verdade, possamos bendizer o nome desse nosso Deus maravilhoso, porque a Ele seja toda a honra e toda a glória dada ao nosso Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Amém. Vamos de pé, queridos. Vamos orar. Vamos consagrar esse período ao Senhor, aos que podem. Você, meu irmão, minha irmã que já chegou aí na transmissão, sintam todos bem-vindos. Vamos orar. Vamos falar com Jesus. Senhor, Deus maravilhoso, meu Pai, queremos te louvar, ó Deus querido, Senhor, te agradecer, maravilhoso Pai, por essa noite, Senhor, por essa noite de quinta-feira que o Senhor tem preparado para eu estar aqui reunido com os meus irmãos, com essa igreja. Diz a tua palavra, Senhor Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Deus, e que nessa noite não seja diferente, meu Pai. Fala comigo, fala com a minha irmã, fala com meu irmão, Senhor. Fala, Deus querido, ó Pai, com a vida de cada um aqui, Senhor. Perdoa o meu pecado, perdoa, Deus maravilhoso, as nossas falhas, tudo aquilo que temos feito, Senhor, que não é do teu agrado. Ó Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor. Deus, senta-se à vontade neste lugar. Nós consagramos, Senhor, esse tempo aqui a Ti, Senhor. Nós entregamos tudo, Senhor Jesus, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor maravilhoso. Fala conosco nessa noite, Senhor. Enche o nosso coração, Pai, que venha ser noite de resgate, que venha ser noite, Senhor Deus maravilhoso, ó Pai, de salvação, que venha ser noite, Senhor Jesus maravilhoso, do Teu agir, Senhor, do Teu querer neste lugar, ó Pai, no nome de Jesus. Toma, Deus, cada um dos meus irmãos em casa, meu Pai, abençoa aqueles que não poderem estar aqui nessa noite, mas abençoa da mesma forma, meu Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. As palmas, louva ao Senhor. Te louvamos, Deus. Aleluia, Jesus. Recebe o louvor, ó Pai, recebe a nossa adoração, tudo é para Ti, Jesus, aleluia, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus. Oh, aleluia! Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Adore ao Senhor nessa noite, ao Deus da sua vida, aleluia, que me compreendeu. Oh Senhor, sem nenhuma, aleluia. Espírito, Espírito, oh Senhor, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Senhor, é a nossa oração, Senhor, é o nosso pedido nessa noite. Enche essa igreja, enche, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, enche a minha vida, Pai, assim como foi no dia de Pentecoste. Enche, enche, Senhor, enche, vem nos resgatar, ó Pai, vem nos resgatar, Senhor, resgatar o amor, resgatar a alegria, resgatar, ó Pai, os dons do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, enche, enche Peniel, Vila Nova Mariana, enche as nossas vidas, ó Pai. Queremos ser uma igreja cheia do Teu poder, cheia da Tua unção, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Aleluia, aleluia, Jesus. Peça isso para o Senhor nessa noite, igreja. Faça essa oração, faça essa oração. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche. Aleluia, bem forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche. Espírito, Espírito, Espírito Santo, fogo santo, ó vem. Oh, para terminar, Espírito, 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 que desce, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, aleluia, Jesus, enche, enche essa igreja, Senhor, enche a minha vida, Jesus. Precisamos mais de Ti, Senhor, precisamos mais de Ti, ó Deus. Aleluia, Senhor, maravilhoso é o Teu nome. Aleluia, que bênção na igreja. Que eu e você possamos fazer dessa canção a nossa oração. Peça para Deus te encher, que eu venha pedir para Deus me encher. E nós sabemos, amada igreja, que é só Jesus nas nossas vidas. Jesus é tudo em nós, e se não for por Ele, todas as coisas acontecem por intermédio dEle. E se não for Jesus na minha e na sua vida, irmãos, nós não conseguimos absolutamente nada.
Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você tem um grande amigo. E esse amigo é Jesus. Aleluia. Esse amigo é Jesus. Você pode confiar. Você pode colocar toda a sua vida nas mãos dele. Você pode entregar todos os seus problemas nas mãos dele. Você pode colocar nas mãos dele toda a sua alegria. Sim, a sua alegria, por que não? Ele é Jesus. Aleluia. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Aleluia. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, aleluia. Nele a gente pode confiar. Você pode confiar em Jesus nessa noite? Você pode confiar nesse teu Deus que diz para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, 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 Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode
pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Engrandecemos o teu nome, Senhor Jesus. Diga de todo o teu coração: Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Nele a gente pode confiar. É a nossa oração nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nossa fé, Pai. Queremos, ó Deus, depositar toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos colocar, ó Deus, colocar toda a nossa vida em Ti, Jesus. Obrigado, porque Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso amigo, Senhor. Diz a Tua palavra que o Senhor já não tem nos chamado mais de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas o Senhor tem nos chamado de amigos. O Senhor tem chamado essa igreja de amigo. O Senhor tem chamado a mim. O Senhor tem chamado cada um dos meus irmãos aqui nessa noite de amigos. O Senhor tem chamado a minha irmã. O Senhor tem chamado o meu irmão. O Senhor tem chamado aquele que está em casa nessa noite de amigos, amigos, amigos. E assim nós queremos ser, ó Pai. Ó Senhor, queremos viver essa intimidade. Queremos resgatar essa intimidade. Deus, o que foi perdido lá no Éden, quando o pecado entrou, Senhor. Deus, hoje nós queremos voltar. Hoje nós queremos regressar. Nós queremos viver, ó Deus, essa intimidade. Nós queremos viver essa cumplicidade. Nós queremos viver, aleluia, não uma religiosidade. Não queremos viver, ó Pai, apenas os ritos, Senhor, de uma liturgia. Mas queremos viver Jesus, 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 ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai, aleluia. Que assim seja, no nome do Senhor. Jesus, Jesus, Filho de Deus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode, a gente pode. Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Aleluia. Glórias a Jesus. Confie em Deus, igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que chegou aqui nessa noite,
você que está na nossa live, na nossa transmissão. Aleluia. Eu não sei como se encontra o seu coração nessa noite, mas eu quero te apresentar alguém. E esse alguém é Jesus, e Ele te conhece. Ele sabe tudo aquilo que você tem passado, que está passando. Confie nele. Entregue o seu caminho nas mãos desse Jesus Todo-Poderoso. Entrega, e o mais Ele fará, diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, pode tomar os seus assentos. Amados, algo que não deixa de ser tão importante quanto o que nós vamos fazer agora. Vamos adorar a Deus também, porém com as nossas ofertas, os nossos dízimos, aos irmãos que vieram preparados nessa noite, aqueles que nos visitam, não se sintam constrangidos. Nós procuramos obedecer a palavra do Senhor em tudo aquilo que ela nos adverte, nos ensina, e a manutenção da casa do Senhor, os dízimos, é algo que vem da parte de todos os membros, de todos aqueles que têm nos ajudado. Então, aos irmãos que entendem isso e querem fazer e que podem fazer nessa noite com alegria, tome, por favor, comigo o seu dízimo, sua oferta. Eu quero orar com você e com alegria no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, não é verdade? Então, que a gente possa entender esse princípio, esse momento, e poder ajudar na casa do Senhor. Como sempre tenho dito aqui, os irmãos sabem das nossas responsabilidades, aluguel, tantas outras despesas, e tudo isso, irmãos, é resultado da sua ajuda. Se nós estamos aqui, é porque você tem nos ajudado, é porque eu também, como pastor, preciso fazer a minha parte também. Então nós nos ajudamos e contribuímos na casa do Senhor para poder avançar, para que esse lugar continue pregando o Evangelho aos quatro cantos aqui desse bairro de Vila Nova Mariana, e possamos ser uma igreja de referência, não só uma igreja presa nas quatro paredes, mas uma igreja que abençoa, uma igreja que avança. Todo começo de mês temos as nossas arrecadações de alimentos e temos abençoado pessoas, não só da igreja, como de fora também. Olha que bênção, né, irmãos? Tudo isso fruto do seu trabalho, da sua ajuda, do seu investimento neste lugar. Amém? Então, que o nosso coração possa continuar sendo esse coração generoso, esse coração bondoso, no nome de Jesus. Amém? Toma na sua mão, eu quero orar com você agora, no nome de Jesus. Maravilhoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dessa igreja, pela vida, Deus, de cada irmão meu, de cada irmã minha, Senhor, Pai, daqueles que de longe, Pai, que muitas vezes não têm se encontrado aqui, ó Deus, mas têm nos abençoado, Senhor. Muitíssimo obrigado, Senhor. Que o Senhor continue, Deus, abençoando todas as áreas, Senhor, da vida do meu irmão, da minha irmã, Deus, e daquele também que não pode nessa noite, que não tem condições, que o Senhor venha abençoar da mesma forma, porque Tu, meu Deus maravilhoso, não fazes acepção de pessoas, ó Pai. Deus, abençoa, Rei da Glória, Pai, a vida de cada um, Senhor Deus maravilhoso, ó Pai. Abre, Senhor, as janelas do céu e derrama, Senhor, sobre essa igreja uma bênção tal, que dela vos advenha tamanha abastança, diz a Tua palavra, Pai. Deus, que nunca venha faltar nada, que não falte o alimento, que não falte a mistura. Deus, dá condições para que venham pagar as suas contas, Senhor, ó Pai.
Oh, Deus querido, ter momento, ó Pai, de lazer em família, abençoa, Pai, e aquilo que fica na igreja, Pai, ajuda, que possamos, Deus, honrar com os nossos compromissos neste lugar, que o Teu nome seja glorificado, Pai, abre portas de emprego, Senhor Jesus, Deus, quem tem entregue currículo, Senhor, tem se cadastrado, Pai, abençoa, Deus, abençoa, quem tem o seu negócio próprio, envia os clientes, Senhor, oh, Deus maravilhoso, Pai, é a nossa oração como igreja nesse lugar. Deus, toma, Deus, Vila Nova Mariana aqui diante de Ti, toma esse bairro, abençoa os nossos vizinhos, Senhor, da esquerda, da direita, da frente, de trás, Senhor, Pai, o Zé Maria, abençoa, Pai, toma o proprietário deste lugar nas Tuas mãos, ó Pai, toma, Senhor, todo esse bairro nas Tuas mãos, ó Pai, Deus, que o Teu nome seja levado, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor Jesus, abençoa, Pai, que todos venham Te conhecer, ó Pai, não uma religião, não, Senhor, religiosidade, mas Jesus, Senhor, morando, vivendo, habitando, Senhor, em nossos corações, como louvamos aqui, Senhor, pois temos conhecido um grande amigo. Que assim seja, Pai, na vida de cada um, Senhor, de cada família aqui representada, aqueles que não estão aqui nessa noite, abençoa, meu Deus, da mesma forma, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos contribuir, irmãos, com alegria. Enquanto o nosso irmão diácono passa, quero já desde já estar chamando a missionária Adriele, estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite, e que você possa, com alegria, nessa noite, estar com seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, que Deus venha falar nessa noite, e o mais o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar pela nossa missionária. Estenda suas mãos para cá. Glórias a Deus. Senhor, Deus querido, quero colocar diante de Ti, ó Pai, a vida da Adriele, Deus, nas Tuas mãos. Fala conosco nessa noite. Preparado está, Deus, a terra do nosso coração para Te ouvir falar. Deus, que toda comichão nos ouvidos seja repreendida agora. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Um alívio tirar isso daqui, meu Deus do céu. Atrapalha pra caramba. Bom, uma boa noite a todos que estão na live, nos assistindo. Que vocês possam se sentir à vontade e que você esteja com o coração aberto a ouvir aquilo que o Senhor Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu confesso que eu ia trazer uma outra palavra, mas no meio do caminho, vindo para cá, o Senhor transformou tudo que eu ia falar. Então, espero que os irmãos também sintam aquilo que Deus falou ao meu coração, que vocês também possam sentir. E mais do que sentir, que nós juntos venhamos praticar. Sermos mais do que meros ouvintes da palavra do Senhor. Amém? E hoje de manhã eu abri o meu devocional no meu celular e ele estava falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é uma realidade, né? E o que eu vou falar nessa noite é: a fé é uma decisão. Esse foi o tema que o Senhor Ele colocou no meu coração, né? Nós, mais do que nunca, precisamos exercer a nossa fé, porque nós estamos vivendo em tempos cada vez mais delicados, tempos cada vez mais rápidos, né? Nós já estamos no mês de julho, já mais da metade do mês de julho já se foi, estamos chegando em agosto, e como voou, ontem mesmo era domingo, nós já estamos na quinta-feira, passou muito rápido, né? Então, hoje mais do que nunca nós vemos que a palavra de Deus, a fé que nós temos em Deus, ela tem se realizado pela fé que nós temos nessa palavra. Amém?
E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo do 1 capítulo 1, versículo 8 ao 20. É um texto bem conhecido por nós e algo que o Senhor ele me chamou a atenção dentro desse tema, que a fé é uma decisão. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo do 8 ao 20. Amém? Tem que descer um pouquinho aqui a Bíblia, que a pessoa é um pouquinho cegueta. Vamos lá. Diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por ele. Apesar disso, ele disse: Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o que poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês? Daniel disse então ao homem, que ao chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com as dos jovens que comem da comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Uma história bem conhecida por nós. Isso me leva ao primeiro ponto do que Deus ele falou ao meu coração. A fé é a decisão de se manter puro diante do Senhor. Então, mais do que eu conhecer a letra, mais do que eu conhecer os costumes, as doutrinas da casa do Senhor, eu preciso manter o meu coração puro perante o Senhor. Então, a minha fé, eu preciso decidir exercer a minha fé nesse aspecto de manter o meu coração puro, saudável e temente ao Senhor. Porque nós vemos aqui que, além de eles manterem o seu corpo santificado, porque eles estavam cuidando do templo do Senhor, eles manteram o seu coração reto diante do Senhor. Porque eles decidiram não se contaminar com tudo aquilo que estava sendo oferecido para eles. Eles decidiram se manter puro no conhecimento da palavra do Senhor. Eles não olharam
os manjares e assim mantiveram o seu coração puro diante do Senhor. Isso me leva a uma pergunta que eu faço comigo mesmo. Falo, como é que a gente vai poder se manter puro diante do Senhor sem duvidar que a gente pode se manter puro? E a própria palavra, ela me dá a resposta. Decidindo se manter diante do Senhor. Porque não há pureza se eu me mantiver longe do Senhor. Não tem como eu me manter puro se eu estou longe da presença do Senhor. Não tem como eu me manter puro se eu vou correr para a lama. Não tem como eu me manter, vou usar um termo mais prático, não tem como eu ser fit comendo hambúrguer e batata frita todo dia. Não tem como. É gostoso, é maravilhoso, mas eu não vou me manter no meu peso ideal, eu não vou me manter saudável se eu só fizer isso. Eu preciso de coisas que vão me trazer sustância, vão me manter em pé. O arroz, o feijão, por mais que eu coma outras coisas, o arroz e o feijão não tem igual. O arroz e o feijão é que nos dá força. E compartilhando uma experiência que eu tive lá em Mogi, nós saímos para ir comprar umas Bíblias, né? Porque lá em São Paulo tudo é um pouco mais barato que aqui. E a gente foi, a gente parou, a gente comeu. Então a gente não estava de barriga vazia. E nesse caminho eu comecei a me sentir mal. Eu falei, caramba, não estou muito legal. A menina falou, ué, tu não comeu? Tu não bebeu água? Tudo certinho? Tomei, mas eu estou me sentindo estranha. E a gente foi para casa. Quando eu cheguei em casa, aí tinha lá o arroz, o feijão, o frango. E eu comi aquele arroz, o feijão e o frango. Falei, caramba, e eu já estou melhor. Era a falta do arroz e do feijão, falta da sustância. Por mais que eu tivesse comido um lanche, por mais que eu tivesse comido uma fruta que tinha lá, uma salada de fruta, por mais que eu tivesse comido isso, ainda o meu corpo pedia arroz e feijão. Ou seja, a gente tem necessidade da presença do Senhor para se manter puro. Assim como esses jovens que eram tementes ao Senhor no seu país, né? E eles foram tirados da sua cultura, do seu país, foram tirados tudo que eles poderiam ter de bens materiais, foram afastados da sua família, foram levados para uma outra cultura, ainda que aquela outra cultura fosse ensinada e introduzida a eles. Aquilo ali que foi ensinado para eles desde criança não foi corrompido, porque chegando naquele lugar eles ainda se mantiveram puros. Então a fé é a decisão de se manter puro diante do Senhor. Isso me leva ao segundo ponto, que a fé é a decisão de confiar. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Daniel, capítulo 3, também muito conhecido por nós. Todas as passagens da Bíblia que eu vou colocar aqui, elas são totalmente conhecidas por nós, amém? Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 28. Amém? Glória a Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura,
na província da Babilônia. Depois convocou os sapatras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sapatras, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficar em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos, línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso logo se ouviram os sons da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música. Os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, os astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre. Tu emitiste um decreto ao rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra, não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, vocês se dispuseram a prostrar em terra e adorarem a imagem que eu fiz, melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. E se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos. E se não livrar-nos das tuas mãos, ó rei, prestamos culto, pode livrar-nos, e ele livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor então ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército
amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções e turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente. As chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha, em chamas. Mas logo depois o rei, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto pareceu um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamas gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sapatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, se não fosse o seu próprio Deus. Então, a minha fé é a decisão de confiar em Deus. Nós vimos aqui que 3 jovens desafiaram o poder do rei. 3 jovens que confiaram em Deus. E a gente vendo que o rei em todo momento, querendo que eles se dobrassem, querendo que eles se prostrassem, e eles, com a sua confiança tremenda em Deus, falaram: olha, rei, presta atenção. O meu Deus, a quem eu presto culto, a quem eu adoro, o meu Deus, Ele pode nos livrar da tua mão. E se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo, rei, nós não vamos adorar os teus deuses, nós não vamos adorar a estátua que mandou erguer, mas nós vamos confiar no nosso Deus. Ainda que a minha vida eu perca a minha vida, mas a minha confiança em Deus eu não vou perder. A minha confiança em Deus não vai se abalar por um decreto, pela morte, pela fome, pelo frio. A minha confiança em Deus, ela tem que ser independente de todas essas coisas. A minha confiança em Deus, ela me leva a enfrentar os meus medos. E essa é uma pergunta que eu me faço. Como enfrentar os meus medos? E é como eu falei no outro ponto, a palavra ela me dá a resposta: confiar em Deus. Eu preciso manter a minha confiança em Deus. E mais uma vez, não há como eu confiar se eu me afastar dessa presença. Porque a gente confia naquilo que, muitas vezes nós confiamos naquilo que nós vemos, esquecemos de confiar naquilo que nós não vemos, que é fé, né? Como esses jovens que nós lemos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não viam fisicamente o Senhor, mas eles confiavam que Ele poderia vir e fazer algo para mudar
a história. E foi isso que o nosso Deus fez, por aqueles 3 jovens confiarem no Senhor. A confiança deles foram tão grande que foi maior do que o próprio medo da morte. E é engraçado quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós passamos a viver de uma forma diferente. Porque quando nós confiamos em Deus, como eu falei na outra ministração, usando muito o exemplo de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, enquanto ele ouviu a voz do Senhor, enquanto ele ouviu a palavra do Senhor ali falando, vem, ele caminhou. A partir do momento que ele estava confiando no Senhor, enquanto ele estava vendo ali, mas um minuto de distração, que ele olhou para a situação, ele começou a afundar. Porque a confiança dele, nesse 1 segundo de virar para um lado e olhar a situação, a confiança dele, acredito que não estava mais naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava crendo, que é o próprio Jesus. E ele começou a afundar. Mas quando ele falou, Senhor, salva, o Senhor estava lá prontamente. Homem, tipo café, levanta. Bora, vamos comigo, te levo de volta. Isso é confiar no Senhor, independente da situação. Como nós vimos, a situação era ali, era uma situação pública. Imagina, toda uma nação reunida para ver a inauguração da estátua de um rei. E 3 pessoas desafiam o rei na frente de todo mundo. Tem que ter muita confiança em Deus. E a confiança ser maior do que o seu próprio medo. E isso já me leva ao terceiro ponto. Que a fé é a decisão de se manter fiel. Quando a gente fala de se manter fiel, não é simplesmente num relacionamento homem e mulher, um relacionamento de amigos, mas é se manter fiel a um princípio. Se manter fiel é a algo que é maior do que a minha vida, porque se manter fiel vai além da sua própria vida. Quero que você abra comigo lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículos do 10 ao 23. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia.
Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhes disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com um anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova dos leões, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, para sempre, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Senhor. A decisão de se manter fiel. Nós lemos que Daniel, ele tinha o costume de 3 vezes orar. Ele ia para o quarto dele e orava em direção a Jerusalém, agradecendo a Deus por tudo o que ele tinha, orando pelo povo, imagino eu, orando pelo rei, pedindo a Deus sabedoria para continuar dirigindo na função que ele tinha. E havia um decreto que ninguém podia pedir ajuda para nenhum Deus, somente para o próprio rei. Ou seja, tiraram Deus, de lá de cima e colocaram ali no trono e fizeram o rei de Deus. E só podiam pedir ajuda para ele. Daniel, ele se manteve fiel àquilo que ele fazia. Ele orava, agradecia a Deus e tomava as decisões segundo as orientações que eram dadas por Deus. Só que isso aí despertou a inveja, dos outros. Olha, a gente não vai conseguir pegar ele em nenhuma contravenção, porque ele é fiel ao rei e ele é fiel principalmente a Deus. Então a gente não vai conseguir pegar ele nisso. Vamos pegar ele naquilo que ele tem de costume, na sua fé. E ele, mesmo sabendo disso, se manteve fiel nas orações, na consagração a Deus. E isso chamou a atenção daqueles, como é que eu posso colocar? Dos outros governadores, vamos colocar assim. E eles fizeram essa lei, mas Daniel ainda continuou fiel, orando. E eles foram reclamar para o rei, e o rei era muito amigo de Daniel, porque Daniel era sábio, dava bons conselhos para o rei. E então o rei tentou fazer de tudo para livrar Daniel, mas teve que se cumprir a lei. E Daniel
foi para a cova dos leões, se mantendo fiel, com seu coração fiel a Deus e confiando no que Deus iria fazer. E passou-se a noite e o rei ficou inquieto e correu. Logo que amanheceu o dia, correu para a cova lá dos leões. Chamou Daniel, e Daniel, logo que o rei viva para sempre: olha, fui considerado inocente diante de Deus, e contra ti não fiz mal algum, rei. E o rei muito se alegrou. Quando a gente se mantém fiel a Deus, podem se levantar tantas coisas contra as nossas vidas, mas nenhuma delas vai vingar. Porque aquele que é fiel, aquele que tem a sua confiança no Senhor, aquele que se mantém puro diante de Deus, o Senhor, Ele lhe dá sabedoria para todas as situações. E mesmo aquele que erra, o nosso Deus, Ele é justo para orientar, para que ele se arrependa, para que ele venha se tornar puro, para que ele venha colocar sua confiança em Deus, para que ele venha se manter fiel à palavra de Deus. E para terminar, já para concluir, que a nossa fé ela é a decisão de colocar a nossa confiança no Senhor. É a decisão de não ouvir a voz do mundo, mas ouvir aquilo que o Senhor Ele tem para nós. É a decisão de não se contaminar com a maldade do mundo. É decidir não guardar mágoa, é decidir perdoar. A fé, ela vai nos exigir isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para que a gente venha agradar a Deus, não precisa aquelas coisas todas pompas, não. Para agradar ao nosso Senhor basta exercer a nossa fé. Porque exercendo a nossa fé, a gente vai entender que a gente precisa se manter puro. Exercendo a nossa fé, nós vamos entender que a gente precisa confiar, mesmo sem entender. Mesmo não vendo, eu preciso confiar. Mesmo tendo medo, eu preciso confiar. Mesmo o mundo me oferecendo tantos manjares, eu preciso me manter puro, não me contaminar. E eu preciso me manter fiel, mesmo em todas as situações que o mundo vai colocar para nós. A gente precisa se manter fiel aos princípios da palavra do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, uma vez mais, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, como igreja. Eu não falo que nos colocamos na Sua presença, porque nós estamos diariamente na Tua presença. E Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, que o nosso coração venha se manter puro diante do Senhor. Que o nosso coração venha se manter confiante na Tua palavra. E, Senhor, mais do que tudo, Pai, que nós venhamos nos manter fiéis a Ti, Senhor. Nos manter fiéis, puros e confiantes, porque sabemos que o Senhor voltará, Pai. Breve voltará. E, Senhor, que aqueles que ainda não encontraram essa pureza, que aqueles que ainda não encontraram essa confiança, aqueles que não conseguiram se manter fiéis, Senhor, venham se manter fiéis, Senhor, através da oração da Tua igreja, Pai. Porque a Tua palavra, ela declara que a oração do justo tem muito em seus efeitos, Senhor.
E, Senhor, e como eu ministrei no culto passado, Senhor, basta uma palavra para que a história mude. Basta que bons homens não se calem para que o mundo conheça a Ti, Senhor. Para que pessoas venham se tornar puras, Senhor. Para que pessoas venham se tornar confiantes, para que as pessoas venham se tornar fiéis, Senhor. Não a vãs doutrinas, mas a Ti, Pai. Senhor, e eu peço que em nome de Jesus venha abençoar, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Senhor, o nosso bairro, o nosso estado, a nossa nação, Senhor, e as demais nações, Senhor. Essa é a minha oração nesta noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam chegar nesse lugar, Pai. Tu conheces, Tu sabes as limitações que não puderam estar aqui, Senhor. Mas todo aquele que pode nos ouvir, Senhor, seja através dessa live, seja através desse microfone, Pai, venham conhecer a Ti. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Desde já eu Te louvo, Pai, e eu agradeço a oportunidade, Senhor, de uma vez mais estar aqui, podendo ministrar a Tua palavra, compartilhar, Senhor. É o que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja do Senhor, pode se assentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Não é uma palavra maravilhosa aos nossos corações nessa noite, que eu e você possamos fazer como salmista: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Na verdade, irmãos, uma palavra para a nossa vida prática, que, sabe, irmãos, eu cresci toda essa minha caminhada, e aonde, Xará, a gente dizia assim: olha, Deus está falando desde o começo do culto. Na verdade, já ouviu esse termo, Xará, né? Deus está falando desde os louvores, né? E, irmão, se você parar e pensar, Deus falou sobre confiança nos louvores, Deus falou sobre nós buscarmos, né, mais a Sua presença, e agora Deus fecha com chave de ouro, com uma mensagem dessa, né, para você confiar nele, para você não se contaminar, para você não esquecer os seus princípios. E Deus nos deu um grande maná nessa noite, irmãos, que eu e você possamos guardar tudo isso, você venha internalizar tudo isso na sua vida. E, como eu falei, eu não me isento disso, eu também, e nós vivermos por isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amados, Deus tem coisas grandes para fazer na vida dessa igreja. Isso não é jargão de pregador, não é jargão de pastor, mas, e também quando eu falo igreja, não é o templo físico, mas é a sua vida, é a minha vida. Deus tem muito para fazer, mas, porém, para isso implica nós nos alimentarmos da sua palavra, implica eu e você tomarmos atitudes para que situações venham ser mudadas, para que algo possa ser melhorado. E Deus falou comigo e Deus falou com você nessa noite. Então, que no nome de Jesus nós venhamos estar sensíveis ao querer do Senhor nas nossas vidas nessa noite e buscar essa fé, buscar essa mudança que Deus tem pedido para essa igreja, para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus continue os abençoando grandemente e nós venhamos a estarmos avançando naquilo que Deus tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a igreja. Vamos aos nossos avisos. Estamos chegando já ao final do nosso encontro, do nosso culto público, mas eu sei que você vai continuar adorando a Deus na sua casa, no nome de Jesus. Pois bem,
Avisos Peniel, Vila Nova Mariana. Terça-feira é dia de célula de jovens e adolescentes, né? Pelo Google Meet, lá online, e pelo app. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu fiquei muito feliz, domingo eu estava na live, e eu assistindo o Daniel, meu xará, dar os avisos. Fez certinho, terça-feira é dia, né? Obrigado, xará, pela força. Para quem não sabe, irmãos, eu estive viajando no final de semana agora, cheguei hoje de viagem, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que orou por mim, pela minha família. Fizemos uma boa viagem e só tenho que louvar a Deus, porque é uma igreja firme, é uma igreja forte, é uma igreja que tem avançado, e que Deus continue os abençoando grandemente, irmãos. Obrigado pela força, e vamos continuar fazendo a vontade do nosso Deus. Então achei bacana, estava assistindo. Obrigadão, xará. Então, terça-feira, irmãos, é dia de célula. Estejam todos lá no aplicativo, no nome de Jesus. Até nós voltarmos nas nossas reuniões nas casas, na verdade, nos quintais, tocando violão, compartilhando a palavra, enquanto não podemos devido à pandemia, mas até melhorar essa situação, estejam conosco lá pelo aplicativo. Quinta-feira, como hoje, às 20 horas, nosso culto da vitória. Venham todos, obrigado, igreja, pela presença, e os meus irmãos na live também, tá? Domingo, agora, 18h30, culto de missões, tá? Culto de adoração a Deus, mas, porém, culto de missões, tá? Esse foi transferido para o último domingo do mês, onde a equipe de louvor estará responsável. Então nós já estamos pensando em algumas coisas para estarmos fazendo. Então domingo agora, 18h30, culto de missões. Venham todos, convide seus amigos, seus familiares, e vamos fazer uma grande festa para Jesus aqui, para a glória do nome do Senhor. Culto de missões. Seguindo, que nós temos mais, aniversário da Peniel Sede, tá? Dia 14/8, irmãos, 14 de agosto. Então já programe aí na sua agenda. Eu vou ver a data, o horário melhor certinho, mas nós teremos essa festividade lá na sede, tá? Gostaria que todos os irmãos pudessem estar participando. Seguindo, Congresso Integrado, 24 e 25 de setembro. Aos líderes, muito importante estarem indo, aprendendo, se reciclando, e também estendido a toda a igreja. Sexta e sábado, também já reserve aí essa data, se programe para nós estarmos indo lá. Congresso de mulheres. Tem mulheres na igreja? Pode melhorar, missionária Adriele? Pode? Então vamos lá, de novo. Tem mulheres na igreja? Pode melhorar, irmã Nilda? Pode melhorar? Pode. Tem mulheres na igreja? Pode melhorar, irmã Maria do Livramento? Tem mulheres na igreja? Tá melhorando, hein? Então tá bom. Então, irmãs, dia 16/10, tá? Então, Congresso de Mulheres, procurem a pastora, Resgatadas para Amar, tá? Esse é o tema lá do congresso. Então, muito bom como vocês fazem todo ano. Então, se programem para estarem participando, todas as mulheres da igreja, amém? Seguindo, retiro de adolescentes no mês 10, outubro também, retiro de casais no final de ano, no final do ano, como sempre acontece no mês 12. Então, casais, se programem para o retiro de casais, me procure, dê o seu nome, porque já temos a lista de espera, tá? Então, fale comigo, urgente, não deixe para a última hora, para garantir o retiro do final do ano. E participe do nosso culto pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado a todos aí pela presença. Deus os retribua, os abençoe grandemente no nome de Jesus. Por último, amados, temos aí a nossa leitura da palavra do Senhor. Não abra mão. Irmãos, no começo do ano, eu comecei com o desafio de ler a Bíblia toda, né? Eu estou lá na peleja ainda, estou lendo, tá? E eu incentivo vocês a fazerem isso, né? A lerem a palavra do Senhor, ter as suas devocionais, ter oração. Isso é muito bom, né? Estou meio atrasado,
mas que você tenha também esse desejo, esse hábito de ler a Bíblia, né? Isso é muito bom, nos alimenta e nos fortalece, é isso que tem nos ajudado na nossa caminhada e nos faz uma igreja mais forte no nome de Jesus. Então não abram mão da leitura e da oração. Como sempre tenho dito, nosso culto aqui é sempre muito rápido, já já vai acabar. E como fica a nossa vida de devocional ao Senhor? Só domingo que vem agora? Não, amanhã sexta-feira, ore, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus. Sábado e domingo nós estaremos aqui de volta, tá? Então que nós venhamos ser essa igreja firmada na palavra do Senhor. E por último, tem aí as nossas prevenções contra a Covid-19, faça a sua parte, contra a chikungunya, a dengue. Lá na entrada da igreja temos ali álcool em gel, todos nós usando as máscaras devidamente, e o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém, amados? Você foi abençoado nessa noite? Eu fui grandemente no nome de Jesus. Vamos de pé, vamos agradecer a Deus. Espero que você tenha guardado essa mensagem no seu coração. Eu agradeço a Deus pela vida da nossa irmã aqui hoje. Já veio outras vezes, né? Minha irmã ali atrás, é isso, né? Já veio outras vezes. Meu irmão ali também, na verdade, já veio aqui outras vezes. Pastor que não estava aqui presente, né? Mas todos sejam muito bem-vindos aqui no nome de Jesus. Meu irmão Renatão aqui mais uma vez, obrigado, meu amado. Deus abençoe, e todos vocês aqui no nome de Jesus, e os meus irmãos em casa também, obrigado pela presença, por estarem aqui. Vamos orar, agradecer a Deus. Jesus maravilhoso, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus querido, Senhor, por esses instantes maravilhosos, ó Pai. Deus, minutos, Senhor, 1h25, 1h30 que passamos aqui, Senhor, Deus, mas de grande valia, de grande importância, Senhor, pois, Deus, abrimos o nosso coração para orar, para falar contigo, Deus, e depositamos toda a nossa atenção a Ti, Deus, os nossos ouvidos. Nos perdoa, Pai, se por algum momento nós nos distraímos, Senhor, se nós nos deixamos levar, ó Pai, por algo que não fosse, Deus, de relevância na Tua presença, na qual o Senhor falou, na qual o Senhor nos instruiu, e o Senhor tem manifestado o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, o quanto o Senhor tem nos levado, Deus, a confiar em Ti, tem nos levado, Deus, a depositar toda a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, que assim seja Peniel Vila Nova Mariana, que assim seja, Deus querido, a minha vida, que assim seja, Pai, a vida de cada líder, que assim seja, Deus, a vida de cada membro, Pai, a vida de cada um, Senhor, Deus, que está aqui conosco nessa noite, ó Pai, que tem estado conosco nessa transmissão. Deus, muito obrigado, Pai, obrigado, ó Deus querido, nos ensina a confiar, diz a Tua palavra, Senhor, os que confiam em Ti são como os montes de Sião, que não se abalam, Senhor, mas permanece para sempre. Pai, dá-nos essa confiança, Senhor, tira de nós, ó Deus querido, toda dúvida, tira de nós, ó Pai, Deus, toda falta de fé, como foi dito aqui, Senhor, Deus, para nós Te agradarmos, ó Pai, precisamos de fé, Senhor, então acrescenta, Deus, nessa igreja, acrescenta, Pai, no coração de cada um, Senhor, dos meus irmãos aqui, ó Pai, queremos avançar, queremos romper, como o Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, Pai, queremos avançar, queremos, Senhor Deus querido, Senhor, vencer, ó Pai, Deus, tudo aquilo que tem nos prendido, Pai, aquilo que tem nos amarrado, Senhor, queremos, Senhor, Rei da Glória, ó Pai, caminhar para a honra e para a glória, Senhor, do Teu santo nome. Ajuda, Deus, cada um dos meus irmãos nas suas dificuldades, ó Pai, nas nossas fraquezas, Senhor, mas aqui nós estamos, Senhor, queremos ser resgatados por Ti, Deus, assim como o Senhor resgatou a Pedro, Pai, nos resgata nessa noite, Pai, Deus, nas tempestades
tempestade das nossas vidas, Senhor, na tempestade, meu Pai, na qual, Pai, eu passo, o meu irmão passa, a minha irmã passa, os nossos medos, Senhor, as nossas dores, as nossas incertezas, Pai, colocamos tudo diante de Ti agora, Pai, e suplicamos, ó amado Salvador, amado resgatador, nos ajuda, meu Pai, coloca, Deus, a fé no nosso coração, coloca, Senhor, ó Pai, essa fé que rompe, essa fé, meu Pai, que nos faz ir além, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, Pai, por cada família aqui representada, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada filha, Pai. Ó Senhor maravilhoso, os abençoa, meu Deus maravilhoso, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Dá-nos, ó Rei maravilhoso, uma noite de descanso, uma noite reparadora, Senhor, um final de semana abençoado, Senhor. Todas as nossas programações, ó Pai, abençoa, que o Senhor se agrade de nós. Não queremos ser uma igreja religiosa, uma igreja, Pai, que vive apenas, Senhor Jesus, de eventos, não, Senhor, mas uma igreja que vive Jesus, uma igreja que proclama Jesus, uma igreja, Pai, que exalta e bendiz o nome de Jesus, ó Pai, porque Tu é esse nosso grande amigo, Tu és o nosso Senhor, e o Senhor tem nos ajudado, e é esse Senhor que queremos levar, que queremos viver, que queremos passar todos os dias da nossa vida glorificando e exaltando o Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja hoje e para todo sempre, e com todos aqueles, ó Pai, que hão de assistir essa transmissão, os que estão em casa hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. A honra e a glória seja dada ao Teu nome, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.